Olá, tudo bem? Aqui eu sou o professor Messias Rodrigues, professor de Física. Esta aula refere-se ao conteúdo da semana 2 e eu dividi ela em duas partes para que fiquem aulas menores, né? Esta é a parte 1. Então, nessa parte 1 falaremos sobre medidas de comprimento, tempo e massa. Para se padronizar algumas unidades, né, foi criado um sistema internacional de unidades em que estabeleceu-se algumas grandezas com uma unidade padrão, né? Por exemplo, aqui temos essa tabela com a unidade para medir comprimento, né? A grandeza comprimento é medida utilizando metros, né? Você pode utilizar, para medir o comprimento de algum objeto, você pode utilizar metros, centímetros, quilômetros, né? Tem várias outras unidades, porém, a unidade padrão estabelecida pelo sistema internacional é o metro. A gente vai utilizar bastante essas unidades desta tabela, né? Tabela do sistema internacional, que a gente vai abreviar chamando apenas de SI, ou seja, unidades do SI. Para medir a massa, então a unidade que a gente vai utilizar é o quilograma, a unidade fixa, a unidade padrão do SI para medir a massa é o quilograma. O símbolo é kg, o símbolo que vai representar essa grandeza. Para medirmos o tempo no sistema internacional, utilizaremos o segundo, representado pela letra S minúscula. Então, como a gente sabe, tem outras variações, né, do segundo, outras variações de unidades para a gente utilizar para medir o tempo. Pode ser medido por minutos, por horas, dias, meses, várias outras unidades. Porém, a unidade padrão do sistema internacional, a gente vai utilizar o segundo. E aí, então, nessa tabela existem algumas outras unidades, porém, a gente não vai fixar muito nelas agora, que aí, neste momento a gente vai utilizar apenas as três primeiras: comprimento, massa e tempo. Mais à frente a gente vai estudar sobre intensidade de corrente elétrica, aí o nome da unidade é ampere, o símbolo é a letra A maiúscula, a temperatura fixa do sistema internacional é o Kelvin, representado pela letra K, entre essas outras aí, né? Mas inicialmente a gente vai preocupar apenas com comprimento, massa e tempo. Então, como eu havia falado, essas grandezas, elas têm algumas variações, né? Ou seja, alguns múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, comprimento. Para medir o comprimento, no sistema internacional estabeleceu como padrão metros. Mas existem outros submúltiplos e múltiplos. Por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 centímetro equivale a 1 sobre 100 metros. Por quê? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Então, se a unidade sua estiver em centímetro, você quiser transformar para metros, você vai dividir o valor por 100, né? Já que 1 metro tem 100 centímetros. Da mesma forma, 1 milímetro é igual a 1 sobre 1000 metros. Por quê? Porque 1 metro é igual a 1000 milímetros. Para converter de milímetro para metro, você toma o valor que estava em milímetro e divide por 1000. E de metro para milímetro, você multiplica por 1000. A massa. 1 grama equivale a 1 sobre 1000 quilos. Por quê? Porque 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Aí você faz essa conversão da mesma forma. Você está em gramas, quer transformar para quilogramas, você divide
o valor que você tem aí por 1000. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Um T, esse que está aí na segunda tabela, na tabela de massa, equivale a toneladas. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E 1 grama é igual a 1 miligrama. Miligrama, porque quer dizer que se está em gramas, se quiser transformar em miligrama, você multiplicaria por 1000, mas a gente usa muito pouco, né? Usa mais em gramas para quilogramas, quilogramas para gramas. Toneladas também usa essa conversão de toneladas para quilogramas. E você tem também essa última tabelinha aí que é do tempo. Algumas variações. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. E como cada minuto vale 60 segundos, então se você pegar 60 minutos vezes 60, a gente vai ter 3.600 segundos. Ou seja, 1 hora é igual a 3.600 segundos. E um dia, como todos nós sabemos, 24 horas. São alguns múltiplos e submúltiplos do tempo. A gente precisa saber dessas noções. Ok, pessoal? Foi isso mesmo a aula de hoje. Até a próxima. Caso tenha alguma dúvida, reveja o vídeo, né? Quantas vezes for necessário. Não deixe de fazer as atividades.